Agentes de trânsito de Criciúma passam a atender chamados através do 190. Sinal de telefonia móvel volta a ser pauta de discussão em Sara. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos na região. Tribunal Superior Eleitoral inicia julgamento que poderá impeachmentar a chapa Dilma Temer. E ainda, Rede de Sustentabilidade entra com ação no Supremo Tribunal alegando que lei da terceirização é inconstitucional. Essas e outras informações você confere agora no Informe Região. Dia 4 de abril, terça-feira, está no ar o Informe Região. Os moradores de Criciúma que desejam acionar os agentes de trânsito agora deverão utilizar o número 190. O telefone, conhecido por ser o de emergência da Polícia Militar, foi liberado para esse tipo de serviço para facilitar e integrar ainda mais os serviços prestados pela PM e pelos agentes. Acompanhe. Como o 153, que acionava a Guarda Municipal, foi extinto, assim como a própria Guarda, agora para acionar os agentes de trânsito deve utilizar o mesmo número da Polícia Militar, o 190, que estão trabalhando integrados. A partir do dia 13 de março, nós passamos a integrar a Central Regional de Emergência. Hoje, o município que deseja chamar a agente de trânsito vai discar 190, vai entrar no Copom da Polícia Militar, que automaticamente transfere para os agentes de trânsito que vão tomar a ciência, tomar a frente da ocorrência da situação e providenciar o socorro. Os agentes agora também estão na central de atendimentos e todas as ocorrências que se tratam de acidentes sem vítimas estão sendo atendidos pelos agentes de trânsito do município. Sempre que alguém precisar, que alguém necessitar, por exemplo, um carro estacionado em frente à garagem, um acidente de trânsito, que a partir de amanhã a gente vai começar também a atender acidente de trânsito, sem vítimas, ligue 190, o próprio atendente já passa diretamente para os agentes de trânsito, que vai providenciar com agilidade esse atendimento. Isto faz com que a PM tenha mais disponibilidade para o combate ao crime, para o enfrentamento ao crime, para a segurança. E nós ficamos com a parte de trânsito, com a parte administrativa de trânsito. Essa parceria da Polícia Militar e dos agentes de trânsito de Criciúma é fundamental para a população tenha atendimentos mais completos, garantindo que a Polícia Militar vai ter mais tempo para se debruçar em cima da segurança do município. Nós trabalhamos, já fizemos algumas operações juntas. Sexta-feira à noite fizemos 2 operações na madrugada juntas. Nosso entrosamento com o comando, com a organização policial militar é excelente. Até hoje é excelente, está ficando muito boa. Essa parceria precisa funcionar para que os munícipes tenham essa consciência de que em Criciúma existe a função de agente de trânsito que estão na rua ajudando e liberando a PM para as atividades de combate ao crime. Uma velha discussão voltou à tona na cidade de Sara. O sinal de telefonia móvel visando aprimorar os serviços prestados à população, a Câmara de Vereadores do município realizou uma reunião que contou com a presença de representantes de diversas operadoras. Em diversas localidades do município de Sara, a população encontra problemas na hora de utilizar um companheiro inseparável nos dias de hoje, o celular. Por muitas vezes, até mesmo na área central, uma ligação ou a utilização da internet se torna uma tarefa um tanto quanto difícil. Nós estamos com alguns pontos cegos na nossa cidade, inclusive alguns bairros grandes do tipo da Vila Nova, Presidente Vargas, algumas áreas rurais também da cidade. E nós queremos fazer com que a mudança dessa lei que a gente está propondo na Câmara de Vereadores para a cidade, ela venha resolver essa situação. Quando se levanta um tema como esse, um ponto que sempre é ressaltado é sobre a saúde. Vão trazer um aparelho para medir a radiação que as antenas emitem, para que isso seja instalado com as garantias. Eu acredito que as operadoras elas já estão operando com um limite mínimo do que a OSM permite fazer isso. Então nós queremos fazer com que as coisas sejam feitas com calma, com cautela, mas nós queremos apressar esse projeto porque senão a Sara pode perder o sinal.
Os vereadores não pretendem chamar uma audiência pública para debater o assunto. O projeto deve ser protocolado na Câmara de Vereadores nos próximos 10 dias, para que os demais parlamentares possam analisar a mudança na lei. Ficou definido que a gente aí iria apresentar o projeto e as comissões permanentes da casa iriam chamar 2 representantes da ONG e os vereadores e os secretários de Planejamento, Indústria e Comércio e também, se o prefeito quisesse fazer presente, para que as coisas fluam naturalmente e que é sem polêmica nenhuma. O que a gente quer fazer é melhorar o sinal para a população içarense. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral inicia julgamento que poderá impeachment a chapa Dilma Temer. E atenção, você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho, terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Analista de negócios externo, assistente comercial, gestor de negócios, negociador interno, administrativo e consultor de vendas, executivo de negócios, consultor de vendas externas, liderança executiva, vendedor interna, vendedor externo, agente de detetização, auxiliar de expedição, gerente comercial, assistente de vendas, técnico em segurança no trabalho, gerente de vendas, atendente, repositor, assistente fiscal, embalador. Interessados devem buscar mais informações no site www.acicri.com.br ou diretamente na sede da Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC, na rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera. E a semana promete ser movimentada em Brasília. 2 anos e 5 meses depois da vitória de Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições presidenciais de outubro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar hoje a ação que pede a cassação da chapa encabeçada pelo PT e PMDB. O primeiro dia do julgamento mais importante da história do Tribunal Superior Eleitoral está marcado para esta terça-feira às 9 da manhã. O processo apura se a campanha que teve Dilma Rousseff como candidata a presidente e Michel Temer como vice cometeu abuso de poder político e econômico, recebeu dinheiro de propina e se beneficiou do esquema de corrupção na Petrobras. A ação foi proposta em 2014 pelo PSDB, derrotado no segundo turno da corrida à presidência. A ação será julgada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, presidente do TSE, Luiz Fux e Rosa Weber. Também pelos ministros do Supremo Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, relator da ação, e Napoleão Nunes. E pelos juristas Henrique Neves e Luciana Lócio, que estão com os mandatos prestes a terminar em 16 de abril e 5 de maio, respectivamente. Por isso, é provável que o processo venha a ser julgado pelos ministros substitutos, Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. O julgamento pode levar mais de uma semana. Uma das possibilidades é que haja um pedido de vista do processo, ou seja, mais tempo para análise, o que interromperá o julgamento por prazo indefinido. A separação da chapa é a principal tese de defesa de Temer para se livrar da punição. Mas os 7 ministros titulares do Tribunal Superior Eleitoral, que vão começar a julgar o processo, já votaram anteriormente pelo princípio de que as chapas são inseparáveis. 3 deles, inclusive o presidente Gilmar Mendes, relataram que a cassação do vice é uma consequência desse tipo de processo, ainda que os atos que levam à punição tenham sido realizados apenas pelo titular. Se Dilma for considerada culpada, ela poderá ficar impedida de ocupar cargos públicos e disputar eleições. O primeiro julgamento da cassação de uma chapa presidencial está sendo bastante aguardado. Centenas de jornalistas, advogados e curiosos devem passar por aqui nesta terça-feira. E para receber esse volume de gente, o TSE montou uma mega estrutura.
Mas nem todo mundo poderá acompanhar a análise da ação lá dentro no plenário. A segurança foi reforçada e até uma UTI móvel ficará estacionada no pátio do tribunal para eventuais emergências médicas. Em uma entrevista à Rádio CBN, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, falou sobre uma eventual cassação do presidente Michel Temer pelo TSE. Para a FHC, o processo que corre na Corte Eleitoral traz riscos para o Brasil. Qual é o risco? A percepção das pessoas, especialmente dos investidores, bom, meu Deus, vamos ter outro problema no Brasil, se retraem. É o risco. Agora, como é que você faz diante de alguma coisa que já está na justiça? Nem o PSDB pode retirar mais, porque já está na justiça, já está funcionando. Então, que a justiça vai ter que ver, e a discussão que se vai dar, primeiro, houve realmente manipulação do poder econômico, abuso do poder econômico? Se houve, isso implica em cassação. Cassação de quê? Da chapa ou de parte da chapa? É uma questão técnica. Quem vai discutir é o judiciário. Agora, as consequências estão aí. O Brasil está há muito tempo, digamos, de pernas para o ar. Está começando a sentar um pouco. Se nós levar muito tempo levando um julgamento que põe em risco a situação vigente, é claro que isso tem consequências negativas. Também nesta terça-feira, o relator da reforma política na Câmara, deputado Vicente Cândido, do PT, irá apresentar seu parecer final na comissão especial que analisa o tema. Cândido propõe, entre outros pontos, o fim dos vices em todas as instâncias do governo. Com isso, deixariam de existir vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos. Outra mudança prevista no parecer do relator é no sistema de votação das eleições legislativas. Funcionaria assim. Durante um período de transição, seria instituído o voto em lista fechada, ou seja, o eleitor vota em uma relação de nomes previamente escolhidos pelos partidos. Depois, segundo a proposta, esse sistema migraria para o distrital misto. Metade das vagas no legislativo é preenchida por lista fechada e outra metade pelo voto nos candidatos distribuídos em distritos, votos dos estados e municípios. E a seguir, Rede Sustentabilidade entra com ação no Supremo Tribunal alegando que a lei da terceirização é inconstitucional. O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a lei da terceirização sancionada na última sexta-feira pelo presidente Michel Temer. O partido alega que, do jeito que foi aprovada, a lei é inconstitucional. Em 6 meses, o José Alberto demitiu 15% dos funcionários que tinha. Mas agora que a lei da terceirização entrou em vigor, ele planeja repor uma parte dessas perdas. O posto tem 3 dias fortes na semana e 4 dias fracos. Então, segunda, terça, quarta, a quinta já é fraco. Sexta, sábado e domingo são dias fortes de venda. Então eu vou contratar exatamente onde eu estou precisando de mais mão de obra, que hoje eu não tenho, por causa do custo. Isso vai facilitar a vida do consumidor e, logicamente, a vida do dono do posto também. O presidente Michel Temer vetou um artigo da lei que previa que um contrato temporário pudesse durar mais que 9 meses. De acordo com o governo, esse artigo poderia prejudicar os trabalhadores. A principal mudança da lei da terceirização se refere à atividade fim, ou seja, a principal de uma empresa. Antes, uma escola não poderia terceirizar os professores e nem um posto de combustíveis terceirizar os frentistas. Agora, pode. Para a empresa contratante, vai custar menos aumentar o quadro de funcionários. As despesas de contratação e demissão ficam na conta da terceirizada. Você tem que trabalhar de acordo com a sua necessidade de funcionários. Você pega um posto em Campo de Jordão, um posto no Guarujá, um posto de Marina, esses postos ficam fechados quase o ano inteiro. Quando chega na hora que ele vai ter um movimento bom, ele não tem condição de atender bem o seu consumidor.
porque ele está com pouco funcionário. E manter o funcionário sem vender não dá. Então o setor sempre olhou essa lei com bastante bons olhos. Este advogado especialista em direito do trabalho explica que a tendência é de que as pessoas sejam contratadas com um salário menor. É que os funcionários são representados pelo sindicato das prestadoras de serviço e perdem os acordos coletivos dos sindicatos que já representavam as categorias. A tendência é que esses empregados eles deixem de ter uma solidariedade entre eles abandonam, eles são empurrados para longe do sindicato da categoria deles e passa a compor uma categoria que, na verdade, ela não tem vínculos entre eles não vão conseguir lutar pelos direitos. E, com isso, os reajustes salariais nunca vão acontecer acompanhando a inflação, sempre vai ter uma redução. Para os terceirizados, o registro em carteira também é obrigatório, assim como as férias, o FGTS, INSS e a licença maternidade. Em caso de problemas trabalhistas, o funcionário deve procurar primeiro a terceirizada. Mas se ela não cumprir o previsto em lei, a empresa contratante deve ser acionada. Para o especialista, a nova lei vai aumentar as contratações, mas também pode tornar as relações de trabalho mais precárias. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você é bancário. Aí o que acontece? Você está trabalhando lá no banco e a CLT, por exemplo, não vou falar nem direito coletivo. A própria CLT prevê que você trabalhe 6 horas. Na medida em que você deixa de ser bancário, porque você vai estar compondo outra atividade econômica, né, que é a prestação de serviço terceirizado, você vai passar a trabalhar 8 horas. Evidentemente você perdeu. Então, a gente tem uma série de efeitos perversos da lei que a gente não está conseguindo nem verificar ainda, porque não tem mais discussão nesse país, né? A lei passa sem que haja uma discussão. O Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Mais informações a qualquer momento em nossa programação. A você uma excelente noite.